Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista do Prado. Bom, hoje, neste domingo, quem vai lecionar sou eu, Pedro. Vamos estudar a respeito da lição 12 da revista atual, A Vida Após a Morte. Bom, antes de estarmos iniciando de fato, gostaria de estarmos orando. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Senhor, muito obrigado por mais oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, mesmo pela distância, Pai, para aprender e estudar mais de Ti, Senhor. Eu te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um membro da nossa Igreja Batista do Prado, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, nos assistindo, Senhor, a esta aula da IBD, Senhor, que o Senhor possa estar com ele, cuidando de todos os nossos irmãos, ó Pai. Possa estar nos abençoando, Senhor. Eu te pedir também, Senhor, que o Senhor possa estar me usando, ó Pai. Me usando para estar falando aquilo que o Senhor quer colocar no coração de cada um irmão que está vendo essa aula, ó Pai. Por misericórdia, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Bom, o que essa lição trata é algo que é base da nossa fé, correto? A vida após a morte. Base da nossa fé. Mas ela trata de assuntos que muitas vezes nós ficamos assim sem saber como vai ser, né? Porque é algo que é inimaginável. Porque nosso Deus é glorioso e a sua glória é tão grande que é inimaginável para nós, certo? E é isso que algumas coisas, alguns pontos desse estudo vai tratar. E é o que nós vamos tentar abrir mais a visão para estarmos entendendo e nos aperfeiçoando e adentrando dentro da palavra de Deus. Certo? Na introdução, o que nós temos e o que nós podemos discutir e abranger dentro dessa introdução é a diferença entre o cristianismo, né, a nossa fé, e as demais religiões. As religiões mais orientais, as religiões como o budismo, ou até mesmo o espiritismo, que está aqui muitas vezes mais perto de nós. Não é? Por quê? Um exemplo que eu gosto muito de pensar é em como os egípcios tratavam a morte. Certo? É algo assim que você pode usar como exemplo e como divisória entre o nosso cristianismo e as demais religiões. Porque, por exemplo, quando um egípcio de alto nível hierárquico, como o faraó, ou até mesmo um general, que foi muito importante para o país em determinada época, quando eles eram mortos ou morriam de causas naturais, o que acontecia com o seu corpo? Seu corpo era embalsamado e preparado com esse embalsamento para a vida após a morte que eles criam. Certo? Que era o quê? A ressurreição do espírito. Já nós, o nosso ponto de diferencial, o nosso ponto de diferença, que nós devemos parar para pensar, que eu quero que vocês parem para pensar aqui, é que nós não vamos ressurgir somente em espírito. Não vamos ressurgir somente em alma. Nós vamos ressurgir por completo. Nós vamos ressurgir de corpo e alma. Porque o nosso Deus é completo, o nosso Deus é perfeito. E ele faz isso para que nós possamos ser transformados em corpos para alcançar o celestial de nosso Pai. Entende a diferença? A ressurreição da alma, do espírito, a ressurreição do corpo e da alma, uma ressurreição completa. Certo? É essa ressurreição aqui que nós temos fé e é ela que embasa toda a nossa fé cristã. E é isso que nós vamos dar uma abertura durante esse estudo. Bom, gostaria de, antes de começar o tópico 1, falar sobre Hebreus, capítulo 6. Os dois primeiros capítulos, eles falam muito das doutrinas, certo? Que são base da nossa fé. Aqui no versículo 2 fala assim: instrução acerca de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, que é o nosso assunto de hoje, e do juízo eterno. Dentro desse versículo, nós podemos ver e afirmar que a ressurreição está dentro de nossa doutrina. Não tem como negar isso. Ela é a nossa base. É uma das bases.
E é a base, o suporte da nossa fé cristã, o que trata o tópico 1, a ressurreição como suporte da nossa fé. O que eu quero falar com vocês é fazer uma pergunta. Por que a ressurreição é o nosso suporte? Você já parou para pensar nisso? Por que é nosso suporte? Suporte da nossa fé? Bom, gostaria que vocês abrissem em Romanos 4:25, se for possível. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Eu também estou aqui abrindo. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Que fala o seguinte: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. Mas aí, irmão, eu pergunto para você: o que é justificação? O que significa isso? Bom, eu pude pesquisar um pouco mais sobre isso e sobre os muitos estudos que eu vi, uma explicação que eu achei muito interessante é: a justificação pela fé significa que o ato jurídico da parte de Deus em que ele declara o justo, ele declara como justo o homem injusto, por causa dos méritos do seu Filho, Jesus Cristo. O que isso significa? Isso significa que por meio da sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Isso é justificação. Você já pensou o quão pesado é essa palavra? O quão pesado no termo de graça? Quanta graça que tem aí? Você, mesmo sendo injusto, por meio de Cristo Jesus, ele te considera justo, irmão. É por meio de Cristo Jesus que você pode alcançar a vida celestial. E olha como isso é lindo, como isso emociona, não é mesmo? Eu fico muito emocionado ao pensar sobre isso. E assim, por quê? A ressurreição é o nosso forte. Porque a ressurreição de Cristo é o nosso pilar. Certo? Você pode ver isso e analisar durante todo o Novo Testamento, por exemplo. Um exemplo. Se eu não me engano, são 27 livros, mais ou menos. Nós podemos afirmar com toda certeza que 17 deles falam explicitamente sobre a ressurreição de Cristo. E 10 falam implicitamente. Ou seja, durante todo o Novo Testamento, nós ouvimos e lemos sobre a ressurreição de Cristo. É isso que fala todo o Novo Testamento. E é por meio dessa ressurreição, é por meio da morte de Cristo Jesus, que todas as outras mortes foram pagas. É esse o peso daquela cruz. Aquela cruz carregava todas as mortes do nosso mundo. É a nossa ponte entre a terra e o céu. Vocês conseguem ver isso de forma clara, de como isso é lindo, de como nós somos justificados? Por que nós somos justificados? Porque Cristo deu sua vida por nós. E olha como é que isso é lindo, meus irmãos. Olha como é que isso é impactante. É por isso que o nosso pilar, sabe, o suporte da nossa fé cristã é a ressurreição. Porque o nosso pilar é Cristo. Ele é a nossa rocha. É nele que temos que estar embaçados, sabe? É por meio dele que tudo isso é possível. É por meio dele que nós podemos alcançar o reino dos céus. E é por isso que esse é o suporte da nossa fé. A fé que salva é a fé no Cristo ressurreto. É a fé em Cristo Jesus, no que ele fez por nós e no que nós podemos alcançar graças a esse Jesus Cristo. E olha como é que nós vamos destrinchando isso e nós vamos abrindo, né? Porque muitas vezes nossa mente é fechada. Nós vamos abrindo nossa visão para enxergar um pouco mais além. Esse estudo foi muito detalhado nessas coisas. E como tópico 2, fala de algo que muitas vezes nós não pensamos.
A gente sabe, a gente crê na vida após a morte. Nós cremos no Cristo ressurreto, porque Ele é a nossa base, Ele é o nosso pilar, Ele é a nossa rocha firme. Mas a gente não costuma pensar em como vai ser. E é isso que o tópico 2 aborda. Como será? Você já pensou nisso? Vamos pensar um pouco. Bom, Deus, por meio de seu Filho Cristo, ressuscitado, deu certeza a todos os homens de que ele voltará para julgar o mundo com justiça, porque o nosso Deus é justo. Em Atos 17:31, vou estar aqui abrindo rapidinho. Atos, capítulo 17, versículo 31. Vou estar aqui lendo para vocês. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. A prova de que da segunda vinda de Jesus é a ressurreição de Cristo. A segunda vinda vai acontecer. E isso está provado pela ressurreição de Cristo. Olha só quantas coisas que ele provou a nós com esse ato. O que ele nos deu. Tudo está embasado neste ato. Ele nos deu a chance de alcançar a vida após a morte, certo? Por conta de sua ressurreição, porque ele venceu a morte. E por causa disso, a morte, olha que coisa interessante, a morte morrerá. Porque ele a venceu e afiançou todas as mortes. Certo? Vamos lá. Aí você pensa, e o que muitos discutem é a ressurreição geral. O que seria isso? É a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus. Certo? É como vai acontecer. Olha só, o primeiro passo, para que nós possamos alcançar isso, o que aconteceu? A ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Em segundo, na ordem assim que nós podemos imaginar que vai acontecer, é a ressurreição dos mortos. Por meio de Cristo Jesus e pela vinda dele, como já falou em Atos 17:31. A vinda dele vai ressuscitar os mortos para que possamos alcançar os céus. Em Cristo, ressurreição dos crentes em Cristo Jesus, ao som da última trombeta, como já está em 1 Coríntios 15:52. A vinda de Cristo, o glorioso, a gloriosa volta de Jesus. A volta de Cristo glorioso, como está em 1 Coríntios 15:52, em Mateus 24:31 e 1 Tessalonicenses 4:16. E o que eu queria ler com vocês agora é 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Se você puder estar abrindo, por favor, para nós estarmos acompanhando juntos. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Bom, vamos lá. É assim que fala. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, como fala também em 1 Coríntios 15:52, de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Olha aí como é que eu chego a me arrepiar quando leio esse versículo. Porque é um versículo que te dá a possibilidade de enxergar como realmente vai ser. Te dá a possibilidade de enxergar o que está escrito nesse tema, nesse tópico 2. Como será? Você conseguiu ter a visualização disso? Conseguiu ter a visualização?
Peço que você feche os olhos, que eu vou ler mais uma vez. E eu peço que vocês fechem os olhos, que eu vou estar lendo, e quero que vocês tentem, no mínimo, imaginar como vai ser. Vamos lá? Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo, em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Não é lindo? Não é lindo o que vai acontecer? Você conseguiu ter um pouco da liberdade de imaginar? Porque para nós, que somos, assim, meros semelhantes a ele, nós, muitas vezes é difícil, não é, irmão? É difícil imaginar isso. É difícil de imaginar como vai ser. É difícil de imaginar a ordem dos acontecimentos, não é? Você conseguiu imaginar durante essa leitura? Com os olhos fechados, concentrado. Você conseguiu imaginar isso? De como vai ser a ressurreição dos mortos? Para que eles voltem à vida por meio de Cristo. Aquele Cristo que morreu por nós, que venceu a morte, que pagou todos os nossos pecados. Para que nós possamos estar juntos na vida eterna. Com o nosso Senhor que está nos céus. E olha como é que a vinda dele é gloriosa. A vinda dele é perfeita porque tudo que ele faz é perfeito. Não é? Uma vinda celestial, o soar das trombetas dos arcanjos. Para que nós possamos estarmos juntos, em comunhão com Cristo. Todos os nossos irmãos, juntos em Cristo. É lindo demais. Muito lindo demais. O seu retorno, o que seu retorno vai trazer? Você já pensou nisso? Na ordem dos acontecimentos tem sempre isso, né? Você sempre pensa, pô, o que esse retorno vai trazer? Seu retorno trará galardão e glória aos crentes e juízo aos descrentes. Certo? A consumação, perdoe, a consumação do seu reino, a consumação do reino de Deus, com todos aqueles que foram crentes em Cristo Jesus. Todos os joelhos ao redor de todo o globo se dobrarão para ele. Outra imagem assim que é grandiosa, né? Imagina, 7 bilhões. 7 bilhões ou mais, né? Porque nós não sabemos como vai ser. Tô pedindo que vocês imaginem uma situação de agora. 7 bilhões de seres humanos meros seres humanos, apreciando a volta de Cristo. Com Cristo descendo dos céus, para que nós possamos ir com Ele, retornar ao céu, junto com Cristo, para a vida eterna. Olha como é que isso é impactante, olha como é que isso é lindo. Todos os joelhos ao redor do globo todo, 7 bilhões de pessoas, como se fosse, se a gente estivesse vivendo hoje, 7 bilhões se dobrarão. 14 bilhões de joelhos no chão. Não é? Olha como é que isso é lindo. E neste dia também acontecerá o que foi anunciado em Mateus 13, 41 a 43. Vamos estar abrindo Mateus 13? Mateus 13, 41 ao 43. Bom, o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol do reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pesado, né? Não é pesado? Os justos finalmente alcançarão o reino dos céus. E os injustos serão lançados no fogo. Os injustos, os descrentes,
vão ter o impacto de pensar em tudo que fizeram, em tudo que não creram. E por isso, levando o gancho, porque isso aí leva um gancho para nossa missão enquanto estivermos aqui neste mundo passageiro. Fazer missões, irmãos. Nós temos que fazer missões, nós temos que levar a palavra de Deus. Porque nós, como cristãos, temos que amar o próximo como a nós mesmos. E é esse o nosso dever, levar a palavra de Cristo. Assim como Paulo levou. Lá em cima, antes, quando eu já li de Paulo falando em Atenas, olha como é que Paulo era corajoso. Como é que Paulo, ele, no sentido bom, podemos dizer assim, olha como é que ele não tinha papas na língua, ele ia e falava e pregava, e não importa o que acontecesse com ele, o que acontecesse com ele. E nós devemos ser assim também. Nós devemos ser bons como Cristo, amar como Cristo, sabe? É esse o nosso dever como cristãos. É esse o nosso dever, é para isso que estamos aqui nesse mundo passageiro, para levar a palavra de Cristo para toda a criatura, para que eles possam ter a chance de ouvir o nome de Jesus, para conhecer o que ele fez por nós. O que, como diz nessa lição, o que a morte dele e a ressurreição nos trouxe. É esse o nosso dever, é isso que devemos fazer, sabe? É isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar levar a Cristo para toda a face da terra. Então seremos recebidos com júbilos no paraíso. Depois disso tudo, depois da vinda do soar da trombeta, de Cristo descer até aqui, na sua segunda vinda, ressuscitar os mortos e nós sermos arrebatados para que juntemos-nos a eles nos céus. Nós vamos ser recebidos com júbilos. É inimaginável. Chega a ser utópico, não é? Nós só vamos assim ter noção do quanto será glorioso e grandioso assim quando acontecer. É aí que nós vamos ter noção de tudo, certo? Não é? Essa lição tenta buscar assim, um pouco de ampliação para que nós possamos ver a grandiosidade desse evento, a grandiosidade que foi o evento passado da morte de Cristo, porque é ela que nos possibilitou estarmos hoje aqui buscando a vida eterna, seguindo os passos de Cristo. Nós temos que seguir os passos de Cristo porque nós somos cristãos. Cristãos é o que? Seguidores de Cristo. Nós temos que amar, nós temos que levar a palavra dele para que o mundo veja isso aqui que estamos estudando, sabe? Tentar levar a palavra de Cristo. É esse o nosso dever. Tentar alcançar toda criatura, por menor que seja. Esse é o nosso dever, alcançar qualquer um. Porque o nosso dever é buscar e amar acima de todas as coisas. Certo? E aí nós temos o tópico 3. O tópico 3, assim, ao meu ver, é algo que seria um pouco mais difícil para nós, humanos, imaginar, certo? Que é o que acontecerá. Como vai acontecer? A gente viu como vai ser, certo? Os mortos serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados. Mas e para alcançarmos o céu com o nosso corpo, como vai ser isso? Você consegue imaginar isso? É difícil imaginar. Bom, como dizem as escrituras em 1 Coríntios 15, 52, como a gente já leu em Tessalonicenses também, que também aborda sobre isso, os mortos serão ressuscitados. E os vivos, de acordo com Tessalonicenses, assim como a gente já leu, serão arrebatados. E assim teremos corpos glorificados. Como, o que isso significa? O que isso quer dizer? Nossos corpos serão glorificados. O que isso quer dizer? Você consegue imaginar o que isso quer dizer? Bom, é isso que Paulo, João, também tenta explicar um pouco.
nas Escrituras. Que glorificação é essa? Vamos para Coríntios 15, 49. 1 Coríntios 15, 49. Vamos lá. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Você consegue imaginar isso? Como vai ser a nossa imagem? A imagem do homem celestial não é algo assim que nos quebra, que nos faz refletir como vai ser, que nos faz ficar animados. Eu fico extremamente animado e eufórico, querendo buscar saber como vai ser isso. Nós seremos glorificados ao ponto de sermos a imagem do homem celestial, do ser celestial. Olha como é que isso é lindo. E algumas dúvidas, algumas perguntas acabam nos pegando com isso, né? Algumas perguntas acabam nos ficando na nossa cabeça, porque nós, como buscamos, nós que estamos querendo aprender, nós que estamos lendo e nos deparamos com esses versículos, a gente começa a se perguntar o que essa imagem celestial significa. Porque é difícil de compreender, não é? A nossa cabeça limitada é difícil. Significa que seremos como Cristo ressuscitado, que comia, bebia, andava e falava? É isso que quer dizer? Ou este Cristo ainda não estava glorificado, porque ele ainda estava na terra? Seremos um corpo celestial assim como os anjos? Então, muitas coisas assim que batem na nossa cabeça e a gente fica pensando, mas o que nós temos que ter certeza é que tem coisas que não tem como compreender, porque a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus é muito grande. E para nós, algumas coisas são incompreensíveis, porque estão além do nosso pensamento, muito além, muito além, muito além. Sabe? Às vezes eu imagino a graça como algo que a gente não consegue nem entender. Por exemplo, você pega um vaso e enche ele de água. Você sabe que ali tem água. Você consegue ver a água ali, você consegue ver quanto tem de água ali. Mas você, na sua mera capacidade, consegue pegar um vaso, encher esse vaso de luz? Consegue? Uma luz tão forte quanto aquela luz ali, ó. Cega às vezes. Uma luz tão forte quanto a do Sol, quanto de tantas estrelas do universo. Você consegue botar uma quantidade de luz dentro de um vaso? Não consegue. E é algo que a gente assim, nem consegue imaginar a quantidade que poderia caber ali. Sabe, é essa graça que eu estou falando para vocês. É essa graça de Cristo. É algo que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue assim, ter capacidade mental para desenvolver um pensamento que nos possa levar a algo próximo. Nós não conseguimos. Mas o que nós temos certeza é que ele vai voltar. Que ele vai voltar e que ele vai nos levar para vivermos para sempre com o Senhor. É essa a nossa certeza. É esse o embasamento da nossa fé. Embasamento de que Cristo, por meio de Cristo, nós podemos alcançar o reino dos céus. Nós podemos estar com o Senhor. Ele sentado em seu trono, jorrando graça, glória, grandiosidade. Lá no reino dos céus, nós vamos poder ver isso. Nós vamos poder viver isso. E olha como é que isso é lindo. Olha como que o que Cristo fez há 2000 anos, mais de 2000 anos, que ele fez por nós, o que continua tendo impacto em nossas vidas. Porque se não fosse isso, nós não alcançaríamos o reino dos céus, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. E é isso que é lindo, esse é o tamanho da graça de Deus. É uma graça que nós não podemos imaginar, uma graça que faz coisas inimagináveis, certo? E é a graça que Ele nos deu. Uma graça que nós vamos poder alcançar, apesar de não imaginar. Nós vamos alcançar essa graça, subindo ao reino dos céus, para ali viver com Ele para sempre.
Não é lindo? É lindo. Bom, para pensar e agir, já encaminhando para o encerramento da nossa lição, a segunda vinda de Cristo não é motivo de terror. Não, nada disso. A segunda vinda de Cristo é motivo de glorificação, porque é a certeza que nós vamos estar no reino dos céus junto com o nosso Deus. Não é motivo para terror, é motivo para felicidade. Nós temos que falar, ora vem Senhor Jesus. Temos que cantar. Certo? Bom, e com isso tudo que falou, com isso tudo, estudo da lição, de acordo com a revista, assim, uma coisa que eu tentei mastigar um pouco mais para os irmãos, são os três, as três atitudes que nós podemos passar a assumir. Porque muitas vezes nós esquecemos dessas atitudes. Sabe? A primeira delas, dar sempre glórias a Deus pelo Espírito de Jesus que nos deu a passagem celestial. Dar sempre glórias. Muitas vezes nós muito mal agradecemos pelo dia, muito mal agradecemos pela oportunidade de poder acordar na manhã, sabe? Às vezes essas pequenas coisas passam de despercebidas e você consegue se lembrar da glória pelo Espírito de Cristo que te deu essa passagem tão importante, a passagem para a vida eterna. Nós temos que dar sempre glória. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Temos que agradecer por Deus ter enviado seu Filho para poder nos salvar, nos redimir. Tópico 2. Este mundo é ilusório. O verdadeiro reino está por vir. É o reino dos céus. Sabe? Às vezes nós temos tópicos durante os estudos, na vida cotidiana, aqueles estudos que nós vimos em escola, vimos lá atrás, na época do ensino médio, para alguns não tão lá atrás assim, sobre, por exemplo, uma coisa que eu via muito na escola, eu conseguia, assim, às vezes eu parava e pensava e tentava ver Deus em cada aula, sabe? Por exemplo, em biologia, como é que Deus é perfeito, criando tudo, não é? Cada coisa funciona minimamente, partículas minúsculas, e Deus está ali, é, a presença dele está ali, a sua graça dele está ali, em todo ser vivo, e como isso é lindo. E uma coisa assim que eu via era em filosofia, que era o mito da caverna de Platão. Não sei se alguns aqui conhecem. Vou tentar resumir, mas bem rapidamente, o que tratava desse mito. Eram três homens que viviam dentro da caverna. Uma caverna limitada, sabe? Limitadíssima. E lá fora, sabe, dentro dessa caverna, eles só viam o reflexo do que acontecia lá fora, no mundo real. E o que Platão queria dizer com isso? Que nós, homens, estamos limitados ao mundo da caverna e não ao mundo das ideias, que é o reflexo de tudo. O mundo de lá fora. E como eu relacionava isso? Cara, esse mundo é passageiro, é ilusório, como diz na revista. Nós estamos dentro da caverna. Os crentes que vão conseguir se libertar da caverna estarão livres para ir para o mundo real, o mundo das ideias, como chamava Platão, mas o mundo celestial. É isso que eu vejo nesse mito. É isso que eu, assim, consegui ver. Sabe? O mundo das ideias que Platão falava é o mundo celestial, cara. É o mundo real. É isso. Nós estamos no mundo passageiro, no mundo ilusório. Para que vamos nos aborrecer? Para que vamos passar a não amar o próximo se o nosso dever é amar o próximo? Entende? É essa reflexão que você tem que ter. Esse mundo é passageiro, isso vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar junto com Cristo, no mundo celestial, no mundo, como dizia Platão, no mundo das ideias. Mundo que nós agora não podemos nem imaginar, certo? E o 3, missões.
Como eu já disse lá atrás, nós estamos aqui nesse mundo por conta de uma missão. A nossa missão é levar a palavra de Deus para toda criatura ao redor desse globo. Nós temos que fazer isso. Esse é o nosso dever como cristão. Nós temos que chegar para o amiguinho da escola, quem está na escola, e falar de Cristo. O coleguinha do trabalho, falar de Cristo. Aquele cara ignorante, sabe? Que pensa que, sei lá, que sempre vem com rudez para cima dos cristãos. É nele que você tem que chegar e falar do amor de Cristo, irmãos. Tem que levar esse amor para onde você for. Não importa o lugar, você tem que estar com esse amor para poder falar e pregar o Evangelho. Amém? Bom, vamos orar para encerrar esta lição. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprender de Ti, ó Pai. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, nossos corações, Senhor, para sempre estarmos prostrados, Senhor, e sempre no seu caminho, ó Pai, sempre falando de Ti, Senhor, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Em qualquer lugar, Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando, Senhor, nos iluminando, Pai, para falarmos e abordarmos da Tua palavra da maneira correta que atinge o coração daqueles que ainda são incrédulos, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, que o Senhor possa estar nos protegendo, Pai. É a oração que te faço. Que o Senhor possa estar abençoando também o culto que estará acontecendo agora, Pai. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço, ó Pai. Amém. Amém, irmãos.